O Departamento de Direito Tributário do Instituto dos Advogados do Estado do Rio Grande do Sul retorna suas atividades de forma virtual. Meu nome é Alice Greck. Já fui presidente do Instituto por 2 gestões. Hoje eu sou vice-presidente e diretora do Departamento de Direito Tributário. O IARGS vem sendo presidido de forma exemplar pela doutora Sulamita Santos Cabral. A equipe de apoio, embora muito reduzida, vem desenvolvendo um excelente trabalho sob o comando da Maria Teresilda Matos. Contamos com a Juliana Leiria e Gabriela dos Santos. E na assessoria de imprensa, a Terezinha Tarcitano. Com a ajuda dessa equipe fantástica, o Instituto dos Advogados do Estado do Rio Grande do Sul, mesmo nesse período de pandemia, vem cumprindo com seus objetivos institucionais. Razão pela qual, hoje, o Departamento de Direito Tributário dá início a uma série de palestras virtuais, antes feitas presencialmente pelo Grupo de Estudos de Direito Tributário, sob a coordenação do Dr. Roberto Medaglia Marrone Neto. Vamos iniciar o nosso grupo de estudos virtual falando um pouco na Lei 13.988, que dispõe sobre a transação, a qual resultou da aprovação pelo Congresso Nacional da medida provisória número 899 de 2019, no que tange a mudanças inseridas no processo administrativo federal. Vamos nos ater a 2 mudanças pontuais que entendemos que têm necessidade de uma reflexão. A primeira mudança consta do artigo 28. Ela vem inserindo o artigo 19e na Lei 10.522. Nesse artigo, ela extingue o voto de qualidade. Ao extinguir o voto de qualidade, ela preceitua que, em caso de empate, o processo se resolve favoravelmente ao contribuinte. Então, numa revisão administrativa, extingue o voto de qualidade e, na dúvida, extingue o crédito tributário, dando como vencida o litígio por parte do contribuinte. Antes convém também frisar que, em relação à composição do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, todas as turmas, bem como suas câmaras superiores, têm composição paritária. 50% representam o erário público e 50% representam os contribuintes. Portanto, tecnicamente, ocorrer empate, especialmente nos casos polêmicos, é a tônica. Cabe analisar quanto ao significado do extinto voto de qualidade, o voto de Minerva, ou seja, o voto decisivo que desempata uma votação. O voto de Minerva, também comumente chamado de voto de desempate ou voto de qualidade. O voto de Minerva é o que decide uma votação que, de outra forma, restaria empatada. O termo se refere ao episódio da mitologia grega da deusa de Atena, que corresponde à deusa romana Minerva. Como na mitologia romana, Minerva era a deusa da sabedoria. O voto de Minerva corresponde à escolha sábia ou à escolha de alguma coisa. No Brasil, nós temos voto de Minerva também no Supremo Tribunal Federal. Embora sua composição é ímpar, é de 11 ministros, mas faltando qualquer um dos ministros, seu regimento interno preceitua que caberá o voto de desempate ao seu presidente. De igual sorte, no Superior Tribunal de Justiça, o regimento interno tem esta previsão legal.
O voto de qualidade existe desde 1934 no antigo Conselho de Contribuintes. Ele sofreu uma pequena alteração, sutil, mas fundamental, em 2009, através da Lei 11.941. Esta lei alterou os termos postos no voto de qualidade. A lei anterior, a presidência das turmas da Câmara tanto podia ser por representante do erário, isto é, da fazenda, ou representante do contribuinte. A nova lei preceitua só, no seu artigo 25, parágrafo 9º, preceituava só que sempre seria a presidência por representante do erário. Falando em revisão administrativa, necessário se faz falar no princípio da soberania do interesse público sobre o interesse privado, no direito administrativo brasileiro. De acordo com os autores tradicionais, como Celso Antônio Bandeira de Mello, Elia Lopes e Maria Silvia de Pietro, a soberania do interesse público sobre o particular consubstancia um princípio do ordenamento jurídico brasileiro, ainda que não esteja expressamente contemplado em nenhum texto normativo. A prevalência do interesse da coletividade sobre o interesse dos particulares é pressuposto lógico de qualquer ordem social estável e justifica a existência de diversas prerrogativas em favor da administração pública. Tais presunções de legitimidade e a imperatividade dos atos administrativos, o poder de autotutela e a natureza unilateral da atividade estatal, entre outras. A administração deve realizar suas condutas, sempre velando pelos interesses da sociedade, mas nunca dispondo deles, uma vez que o administrador não goza de livre disposição dos bens que administra, pois o titular desses bens é o povo. Isso significa que a administração pública, bem como não pode desvencilhar-se de sua atribuição de guarda e conservação do bem, a administração também não pode transferir a terceiros a sua tarefa de zelar e proteger o bem comum. A Lei 9.784, de 1999, ela prevê vários princípios que a administração pública tem que obedecer no processo administrativo, especialmente em seu artigo 2º. Segundo, ela preceitua que o interesse público prevalece. Então, o princípio do interesse público, na base de todas as funções do Estado, por isso ele constitui fundamento essencial de todos os ramos do direito público. Ademais, o Estado tem o dever de perseguir a realização do interesse público, o qual representa um princípio basilar de uma sociedade democrática. Cabe ainda ressaltar que todo o ato administrativo deve ter uma finalidade, isto é, exposição da qual interesse pretende-se atingir. Além disso, este ato deve ser pautado pela motivação e pela legalidade. Portanto, com base no princípio da soberania do interesse público sobre o interesse privado, em relação ao indúbio pró-contribuinte, no caso de empate, extinguindo o crédito tributário, entendo que a lei só teria amparo no Código Tributário Nacional em relação às penalidades, conforme o comando do artigo 112 do CTN, o qual claramente
só se aplica às penalidades, até para a analogia ao direito penal. Diz o caput do artigo 112. A lei tributária que define infrações ou lhe culmina a penalidade interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado. No seu inciso 4º, ratifica dizendo a natureza da penalidade em caso de dúvida quanto à natureza da penalidade aplicável e a sua graduação. Portanto, o artigo 112, no qual foi baseada a emenda parlamentar, ele só se aplica às penalidades e não à extinção do próprio crédito tributário. Ademais, em caso de dúvida em segunda instância administrativa, representada pelo empate, ocorrer a extinção do crédito tributário constituído pelo lançamento, o novo artigo tem seu fundamento, então, no artigo 112 do Código Tributário Nacional, como já frisamos, que, por sua vez, se baseia no princípio da equidade. O seu teor conflita com o disposto no artigo 108, parágrafo 2º do CTN, que veda a dispensa do tributo de vida diretamente com base nesse fundamento. E fica ressalvada a hipótese do artigo 172, inciso 4º do CTN, que trata da remissão, baseada em juízo de equidade, dependendo de lei específica e com despacho da autoridade administrativa. Portanto, a extinção do voto de qualidade com fundamento na equidade e com o artigo 112, entendo que não se aplica. Questiona-se ainda, com fundamento no princípio da soberania do interesse público, se a extinção do crédito tributário, nos casos de dúvida, poderia ser interpretada como renúncia de receita, com enquadramento na lei de responsabilidade fiscal? Eu entendo que sim, pois é, efetivamente, numa dúvida, renunciar a uma receita. Não podemos também deixar de pautar que já houve, neste caso, um auto de infração lavrado pelo fisco, cumprindo o artigo 142 do CTN, já houve uma decisão de um colegiado de primeira instância, representado por 3 julgadores, mantendo o crédito tributário, e, chegando ao CARF, um empate resolver extinguir o crédito tributário favorável ao contribuinte. Salienta-se também que este artigo só resolve o caso de empate favoravelmente ao contribuinte exclusivamente quando for crédito tributário constituído, restando inalterados os demais casos, tais como créditos não tributários, como as sanções aduaneiras, também as medidas de antidoping, principalmente a manifestação de inconformidade em razão da não homologação de uma PERDICOMP, já que não se estaria diante de um processo determinando a exigência do crédito tributário, mas sim da apuração da validade de crédito do contribuinte perante o fisco. Portanto, há uma pergunta muito importante. Só extingue um dos casos e os demais. Como deve ficar? Continua existindo o voto de qualidade ou não? Salienta-se que já foi interposta uma ação civil pública contra esse dispositivo, bem como hoje, dia 28 de abril de 2020, também foi imposta uma ADIM. Esta é a primeira reflexão que submeto aos nobres colegas. A segunda reflexão. A segunda vem no artigo 23. Pois o artigo 23, ele
preceitua que, observados os princípios da razoabilidade, da economicidade, da eficiência, o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado o lançamento fiscal de até 60 salários mínimos, será julgado em instância única e exclusivamente será julgado pelo órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal, não tendo mais direito ao recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Frisa-se, valores até 60 salários mínimos. Quero lembrar que a Receita Federal, que o CARF julga imposto de renda à pessoa física. Enquanto o artigo 28 estabelece que no julgamento em segunda instância administrativa, indúbio pró contribuinte, no caso de empate extinguindo o crédito tributário, o artigo 23 retira o direito constitucional da dupla instância administrativa aos menos favorecidos. Cabe aqui citar os ensinamentos do professor Roque Antônio Carrasco, quando ele frisa que, desculpem, esse eu vou ler literalmente. Ele frisa: queremos deixar gravado ainda que em todo e qualquer processo administrativo tributário de que possa resultar um dano jurídico, uma restrição ou sacrifício do direito, deve ser proporcionada ao contribuinte a possibilidade de defesa eficaz. Aí compreendidas a defesa técnica, com presença, pois, de advogado, especialmente a dupla instância administrativa, que vai ensejar uma discussão mais isenta do caso. Isto consta da folha 374 da 32ª edição do curso de Direito Constitucional Tributário do professor Roque Carrasco. A inconstitucionalidade, digo eu, resta ainda mais evidente, sabendo-se que a renda média mensal de 60% dos trabalhadores brasileiros, isso correspondendo a 54 milhões de brasileiros em 2018, com carteira assinada e mais na informalidade, sua renda mensal é inferior a um salário mínimo. Isso são dados do IBGE. Então, a vedação ao dupla instância administrativa, por ser considerada de pequeno valor, equivale a 5 vezes mais do que os 60% da população brasileira consegue oferir num ano de trabalho. Enquanto 60% da população não ganha 12 salários mínimos anuais, a vedação atinge 60 salários mínimos, o que provavelmente mais de 90% da população não ofere tais valores anualmente. Encontramos disponíveis dados do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, do período de janeiro a dezembro de 2016. Lá consta que foram julgados 6.126 recursos dos contribuintes, sendo que 384 não foram conhecidos. 2.151 foi negado provimento e 1.434 foi acolhida a tese do contribuinte totalmente e 1.555 foi acolhida parcialmente. Dos 2.989 recursos que integralmente ou parcialmente o contribuinte foi vencedor, cabe exigir do CARF o levantamento, onde possa ser verificado quantos possuíam valores inferiores a 60% do salário mínimo. Ratificando que a restrição, além de sua flagrante inconstitucionalidade, gera
o maior sacrifício da classe menos favorecida, garantindo a ampla defesa e, em caso de empate, nada mais dever ao erário público, apenas ao grande contribuinte. Estas são as reflexões que nesse nosso primeiro encontro virtual submeto à nossa comunidade jurídica. Muito obrigada.